conhece o analista de Bagé, a velhinha de Taubaté ou o detetive de morte? Quem já não se identificou com as situações da comédia da vida privada? Ele é um autor que parte de pequenas metáforas para fazer um painel da realidade, sempre com sagacidade e humor. É também cartunista, tradutor, roteirista e músico. Filho de Érico Veríssimo, traz a herança cultural de um dos maiores nomes da literatura brasileira. Com mais de 60 títulos publicados, está entre os mais populares escritores brasileiros contemporâneos. Autografando o programa dessa semana, o incomparável Luiz Fernando Veríssimo. Oi, Luiz Fernando, muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando contigo. Obrigado por receber autografando na sua casa. Muito obrigado, para mim é um prazer também. Luiz Fernando, de onde surgiu essa ideia? Mas o Veríssimo não fala pouco. Como que surgiu essa conversa? Tu é tímido, tem isso mesmo? Como que é? Eu sou, vamos dizer, introvertido, né, como você dizia. Mas eu até melhorei muito. Antigamente, quando era garoto, era uma timidez quase doentia, né? Mas eu melhorei bastante. Hoje eu, né, falo e faço até palestras de vez em quando. Quer dizer que melhorei bastante. Com certeza. E essa timidez, ela te impulsionou a escrever também? Foi um dos motivos que te levou a se expressar pela escrita ou não teve nada? Não, porque eu comecei a escrever muito tarde, né? Não tinha nenhuma ideia, nenhuma intenção de ser escritor, e muito menos jornalista, né? Eu comecei a escrever mesmo com mais de 30 anos. É mesmo? Antes disso não surgia nada, alguma coisa de ficção? Não, eu assim, tinha feito umas traduções do inglês para o português. E claro, escrevia cartas e tal, mas fora isso nada. Né? Nada. E nem tinha ideia de ser escritor. Olha só. Qual a lembrança mais remota que tu tem aí do teu pai escrevendo? Tu consegue trazer para nós? Eu me lembro, o pai escrevia, ele trabalhava na Editora Globo, né, e escrevia em casa, nas horas vagas. Né, e eu me lembro dele escrevendo aqui na sala de jantar da casa, na sua máquina de escrever, naquela época não existia outra coisa, né? E ele escrevia muito rapidamente. Não sei se ele tinha tido curso de datilografia, mas ele escrevia com os 10 dedos e muito rapidamente. Eu me lembro então dele escrevendo que ele mesmo fazia as cópias do que ele tinha escrito, corrigia, depois copiava de novo. E eu acompanhei esse trabalho quando ele estava começando a escrever O Tempo e o Vento, o primeiro volume do Tempo e o Vento, né, O Continente. E eu me lembro de ler o que ele escrevia, quando saía da máquina de escrever, eu já lia. Tu já era o primeiro leitor Era o primeiro leitor, né? Não dava palpite nenhum, mas era o primeiro leitor. Que maravilha. E como que foi crescer aí, rodeado de livros, livros prontos, livros na estante, livros sendo criados, projetados, inventados, né? Como que foi isso? Eu sempre vivi cercado de livros, né? E convivendo com escritores e tal, amigos do meu pai e tal. E isso criou, eu acho que, o gosto pela leitura em mim, né? Eu sempre li muito desde garoto, desde os livros infantis e tal. E por isso, né? Porque tinha um livro em casa, o livro era uma coisa importante na família, né? Tinha o exemplo do pai também, o convívio com escritores, então, por isso eu era um leitor, assim, voraz, né? Lia de tudo. E omnívoro também, né? Lia tanto quanto livros infantis, tal, livros juvenis, de aventura, como também coisas mais sérias e tal, porque tinha em casa, né? E qual que era a tua curiosidade assim, em relação à obra? Tu disse aí que já foi o primeiro leitor de algumas obras, né? Como tu tinha uma curiosidade especial, uma atenção especial em relação ao que o Érico escrevia? Ou já era algo natural que já estava incorporado dentro da tua rotina também? Não, era natural. Eu tinha uma certa dificuldade em explicar, por exemplo, na escola, para colegas da escola, o que meu pai fazia, né? Porque escritor não era profissão, né? Então tinha que a ideia, o cara ficar em casa escrevendo, inventando história, né? É um tipo de vagabundagem até, né? Mas fora isso eu não tinha assim nenhuma dificuldade, não. Só essa, né? Explicar o que o meu pai fazia, o que meu pai era, né? E para ti, como tu estava falando, aí veio mais tarde esse gosto pela escrita mesmo. E começou no jornal, né? Quando eu comecei a trabalhar na Zero Hora aqui em Porto Alegre, depois de tentar várias coisas que não deram certo, eu não tinha diploma de nada. Né? Tentar o que não deu certo? A minha ideia era ser arquiteto, né? Eu sempre gostei muito de arquitetura.
Mas pelo fato de ter estudado nos Estados Unidos, depois voltado e tal, a minha educação meio que ficou meio atrapalhada, né? Então eu parei de estudar, comecei a trabalhar aqui na Editora Globo, né, que meu pai tinha ligação com eles. Depois fui para o Rio de Janeiro, tentar a vida no Rio. Acabei casando no Rio, mas não consegui acertar a vida, né? Fora o casamento e o nascimento da nossa primeira filha no Rio. Aí voltei para Porto Alegre, fiz a coisa sensata, quando a gente não está conseguindo nada na vida, volta para casa do pai, né? Que foi o que eu fiz. E aqui então me convidaram para fazer uma experiência na Zero Hora. Naquele tempo não precisava ter diploma de jornalista, né, para ser jornalista. E aí, então eu comecei e eventualmente passei a ter um espaço assinado no jornal e descobri que tinha vocação para aquilo, né? Um pouco tarde, mas eu descobri. E como que foi sair dos textos curtos para os romances e livros mais longos? Também não foi uma iniciativa minha, né? Foi a MPM Propaganda que pediu que eu fizesse um livro para eles darem de brinde para os clientes, no fim de ano, brinde de fim de ano. E aí eu resolvi então enfrentar um romance, né? Eu até então só tinha feito crônicas e fiz então meu primeiro romance, que se chamava Jardim do Diabo. E o humor, Veríssimo? Quando que surgiu? Quando tu descobriu que era esse o teu caminho também, o do humor? Pois é, eu nunca fui assim um humorista natural, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma reação sempre humorística para as coisas, né? Mas eu gostava muito de ler humor, né? E quando eu comecei a ter o espaço no jornal, as coisas que iam mais para o lado do humor, assim, eram as que tinham mais resultado, mais resposta, né? Mais repercussão. Então eu fui meio que levado para esse lado, apesar de não ter muita vocação para o humor, né? Meu humor não era um humor natural ou espontâneo, mas escrevendo eu conseguia produzir humor, né? E de que maneira tu busca esse teu texto? É aquele escritor que tem um caderninho, que anota tudo dia a dia, que fica observando, ou não? É sentar realmente, se concentrar naquele texto e buscar humor dentro daquele fato que tu se predispôs Normalmente a eu escrever? só penso no que eu vou escrever quando eu estou ali, quando eu tenho que produzir, né? Estou na frente da máquina de escrever, do computador, né? E tem que produzir. Mas a gente, de certa maneira, está sempre pensando no que vai escrever, né? Mesmo quando não está consciente disso, está pensando, né? E quer dizer que às vezes chega no computador já com a ideia mais ou menos pronta, né? Eu já tentei deixar um caderninho do lado da cama para se tiver um sonho assim, que é aproveitável, né? Mas isso não dá certo. Nunca Né? conseguiu? Nunca deu certo. Né? E tu recebe alguns pedidos assim, que tu escrevesse sobre determinado assunto, mas do público mesmo, em geral. Tem isso? Chega até ti Não, isso tem ou não? pouco. É pouco, né? O que tem bastante as pessoas dizem, olha, você escreveu exatamente o que eu pensava, mas não saberia escrever e tal. Mas assim de pedirem para comentar alguma coisa, na verdade não. Não acontece muito. Não. E tu, como que é a reação tua com os teus próprios textos? Chega a olhar e achar engraçado, tu acha graça do que tu escreve? Tu Não, vê na o hora humor não, ali? né? Na hora não. Na hora a gente está só preocupado em, enfim, encher o espaço e fazer o melhor possível, né? Mas depois sim, né? Às vezes a gente lê o que escreveu e se surpreende, né? E também tem a surpresa negativa, a gente achar que é uma porcaria, que podia ter feito melhor. Tá certo. A gente vai pro intervalo agora e volta já.